O selo de Deus e a marca da besta. Esse é o tema que nós tratamos nessa semana e também será objeto do nosso estudo na próxima semana. Essa semana nós tivemos a parte 1. E para você, querido professor, eu separei alguns pontos que consideramos fundamentais para que você possa trabalhar com os seus alunos. O primeiro deles é a característica do povo de Deus nesse período. Embora Apocalipse capítulo 7, o verso 2 e o verso 3, seja o verso central do estudo dessa semana, mas os capítulos que nós mais estudamos foram os capítulos 13 e 14 do livro do Apocalipse. Ali no capítulo 14 você pode encontrar as características do povo de Deus nessa época tão importante que é o período do selamento. O povo de Deus ele é marcado pela guarda dos mandamentos e também pela fé de Jesus. É um povo marcado pela obediência, é um povo marcado pela confiança em Deus, de maneira irrestrita e acima de qualquer coisa, guardando os mandamentos do Senhor e de maneira especial para esse período, o sábado como dia de Deus. Também, outra característica é a fé de Jesus. Nesse período, o povo será perseguido. Nesse período, o povo será provado e ter a fé de Jesus será muito importante para poder resistir a essas provas e passar por esse momento tão complicado. Quando a expressão fé de Jesus é colocada em Apocalipse 14, 12, dá também a conotação do Cristo que permaneceu fiel mesmo em momento de aparente desamparo. Você deve lembrar que na cruz do Calvário, aqueles momentos, tantos que antecederam, tantos próprios momentos da crucifixão, foram momentos difíceis para Cristo, em que teve que suportar o peso do pecado. E ali, um aparente desamparo esteve sobre o nosso Salvador. Mas apesar disso, ele permaneceu fiel. Assim também o povo de Deus, nos últimos momentos, na perseguição, durante as lutas, também pode passar por um aparente desamparo, onde eles podem ter a sensação de que está chegando um momento que não vão ter saída, mas a confiança no Senhor e a fidelidade devem permanecer mesmo nesses momentos. Além das características do povo de Deus, também você, como professor, deve enfatizar para os seus alunos as lutas que esse povo irá passar. No capítulo 13 do Apocalipse, nós encontramos alguns direcionamentos sobre as lutas e provações que o povo de Deus, o povo remanescente, irá passar durante esse período. Ali nós encontramos questões como sanções econômicas, nem comprar e nem vender. E como que essas provações não fossem suficientes, o capítulo 13 diz que sobre o povo de Deus também será colocado um decreto de morte. De maneira especial, esse decreto vai enfatizar a luta do povo do Senhor pela guarda do dia de Deus, o sábado. Porque no sábado nós encontramos a adoração de Deus sendo reforçada. Deus como Criador, Deus como mantenedor do seu povo, Deus como Senhor do seu povo. E essa questão de adoração vai ser o ponto-chave nesse conflito final. E em contrapartida, oposição à guarda do sábado, o decreto de morte vai envolver a guarda do domingo. Além das características do povo de Deus, além das provações específicas que esse povo irá passar, você também, como professor, deve enfatizar na recapitulação da lição com os seus alunos dessa semana quem é o agente perseguidor. O capítulo 13 do Apocalipse coloca a besta como sendo o agente perseguidor. E você deve trabalhar como professor as características dessa besta. Nós temos ali questões como recebendo o poder do dragão. E nós compreendemos que esse dragão, de maneira primeira, é uma representação de Satanás, mas também de maneira secundária representa a Roma pagã, que deu ali poder para a besta que veio depois, ou seja, a Roma papal, esse reino que profere blasfêmias, que se assenta no trono de Deus, querendo colocar no lugar do próprio Deus.
trazendo para si alegações e até nominações como vicário de Deus, substituto de Deus, e nós sabemos que tudo isso são prerrogativas apenas de Cristo, do Espírito Santo, do nosso Deus. E quando a Roma papal se coloca esse título e essa posição, ela está querendo assumir o lugar do próprio Deus. Inclusive, prerrogativas como o perdão dos pecados. Dessa maneira, nós temos esses 3 pontos como sendo os principais para que você, como professor, possa ressaltar para os seus alunos. As características do povo de Deus, as lutas que eles passarão no período do selamento e também as características do agente perseguidor, a besta, a Roma papal. Acima de tudo, fica para nós o reforço da mensagem de que devemos nos preparar para esse momento. Os dias que nós vivemos são dias de preparação para que possamos, mesmo em face da luta ou quem sabe um decreto de morte, permanecermos fiéis ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe os seus alunos também.